Olá pessoal, meu nome é Júlia Curan. Para quem não viu o vídeo da semana passada, a gente está aqui seguindo com uma série chamada Espaços do Futuro, uma parceria entre Guararapes e WGSN, que é hoje a maior empresa de pesquisa de tendências no mundo. E cada encontro a gente vai debater, vai conversar e discutir sobre algum aspecto de espaço relevante. Hoje a gente vai falar sobre o lar, então a gente apresenta 3 tendências relacionadas ao lar, a esse espaço, e a gente debate um pouco sobre ele. Antes até de entrar nas tendências, eu queria trazer um panorama geral sobre o papel da casa e como isso tem também se modificado com a pandemia, né? A gente vê que existe muitas pessoas que conseguem, sempre bom trazer essa ressalva, que conseguem estar em casa, estão trazendo um novo aspecto para o espaço da casa, estão repensando, então, decoração, seja a usabilidade dos espaços, seja a multifuncionalidade dos espaços. Então, a gente vê que, estando mais tempo nesse espaço do lar, nesse espaço da casa, a gente começa também a repensar os papéis que existem lá dentro. A gente entende que com a pandemia muitas previsões são aceleradas, então necessidades como bem-estar, conforto, são na verdade aceleradas por conta da crise. Como eu falei no último vídeo, para quem não viu, momentos de crise normalmente são momentos onde a gente vê uma aceleração de algum processo relacionado a conforto, bem-estar e a características comportamentais no geral. Isso também está muito relacionado ao fato de que, como eu falei, tudo o que a gente fazia antes fora de casa, agora a gente faz dentro de casa, né? Quem pode, de novo. Então, seja trabalho, seja prática de exercício, seja para quem tem filhos, né? A aula também virou dentro de casa e a cozinha, como ela também ganha uma importância super significativa aí. E a gente vê isso transformando esses ambientes, como eu falei. Isso, durante a pandemia e durante esse momento que a gente está passando, a casa ela teve que se intensificar para atender essas demandas de diferentes necessidades. Então, isso faz com que surja, por exemplo, diversos projetos, iniciativas relacionadas a um design mais híbrido. Então, os espaços sendo espaços transformadores, que ora se expandem, ora diminuem, ora se transformam, ganham outras funções, como isso também é algo muito importante aqui. Por exemplo, as estações de trabalho, que até, a gente não precisa ir muito longe, mas até 10 anos atrás era impensável, muita pouca gente conseguia trabalhar de casa, e isso hoje tem uma proporção muito maior. Então, isso vai ser, por exemplo, central para os espaços residenciais. A gente vê também termos surgindo para designar um espaço que é residencial e de trabalho ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão resimercial é uma palavra criada para designar esse tipo de espaço. E então a gente vê uma abordagem muito realista para essa vida doméstica, né? Então as pessoas também, elas nesse processo de aceleração, de constante informação, de trabalho, tudo sendo feito ao mesmo tempo, a gente vê, por outro lado, as pessoas abraçando, por exemplo, conceitos como Niksen, que é um conceito holandês de não fazer nada. Então, apreciar a alegria dos momentos cotidianos é um movimento que é muito impulsionado pela pandemia também, por exemplo. Então, essa ideia acho que 2 pontos importantes: a questão da casa cada vez mais híbrida e a casa também tendo esse valor de não se fazer nada, né? Então, fala-se muito, por exemplo, do ócio criativo e como é importante a gente ter esses momentos. Isso também é incorporado para dentro da casa. E aí, antes da gente entrar em cada uma das tendências, vou só explicar para vocês quais são elas. A gente vai falar primeiro da casa como casulo, então a casa casulo é a primeira tendência. Depois a gente passa para a ideia do faça você mesmo, né, e como as pessoas estão adotando essas práticas para casa, para objetos da casa e etc. E por fim, a gente fala da casa fora da casa, que é, na verdade, trazer algumas características dessa casa casulo, que fala muito sobre conforto, por exemplo, para espaços também fora dela.
Começando pela nossa primeira tendência. Então, aqui eu queria dividir com vocês a ideia da casa casulo. Então, as atividades domésticas, né, muitas delas são, na verdade, se tornam, por exemplo, passatempo para novas gerações que antes não se ligavam, por exemplo, à cozinha e a convidar pequenos grupos para comer em casa, por exemplo. Isso, na verdade, tem um impulso muito importante agora. Então, a ideia da economia doméstica, realmente, ela é muito representativa aqui. O que vale dizer também que algumas pessoas, elas se sentem confortáveis com essa realidade e que vão carregar esse novo comportamento para depois da pandemia também. A gente fala que isso é você carregar um residual de comportamento. Então, essas transformações, elas não são necessariamente temporárias, né? Então, muitas pessoas estão vendo que muitas coisas podem ser feitas em casa e vão ter um estilo de vida que também valoriza isso, né? Então, como eu falei, de convidar pequenos grupos e trazer esse entretenimento para dentro de casa. Pensando em produtos, né? Quando a gente fala dessa ideia da casa casulo e das pessoas estarem mais tempo em casa, então a gente fala bastante sobre promover produtos que incentivem estilo de vida mais relaxados. Então, têxteis, superfícies que tenham um aspecto mais acolhedor, mais familiar, né? Aquela coisa que a gente costuma falar da casa de vó. Então, esse conforto que a gente sente com esses têxteis ou com essa abordagem mais acolhedora e familiar, isso é muito valorizado aqui. Então, são projetos que olham para o conforto e muitas vezes removem, por exemplo, detalhes ou aspectos desnecessários, né? Uma outra coisa que vale trazer como um paralelo aí para essa ideia do conforto da casa é que, embora, por exemplo, estilos de vida minimalistas, como o boom que a gente viu com a Marie Kondo, isso é super relevante hoje, a pandemia, na verdade, ela faz com que a gente pense e traga algumas lacunas nesse estilo de vida também. Muitas pessoas, elas percebem que realmente a gente vive com muito mais do que a gente precisa de fato, né? Mas também se desfazer de tudo e se tornar extremamente minimalista não é tão atrativo para esse grupo de pessoas que quer trazer o acolhimento para dentro de casa, né? Então, existe sim, e é valorizado sim, uma certa desordem estética, né? Proposital de alguma forma. Então, você trazer, por exemplo, objetos, né, e pensar em objetos que tragam essa mensagem do conforto, do aconchego, né, então táteis que tragam, que sejam ligados a essas sensações, isso é muito importante aqui. Então, a gente vive, por um lado, esse boom de tecnologia, de casas automatizadas, etc., mas essa tendência valoriza justamente esse lado oposto também, né? Então, de objetos de arte, fotografias, objetos que tragam esse aconchego quase que imperfeito, né? Projetos novos, então a gente vê aqui, por exemplo, um surgimento também de projetos de arquitetura voltados a espaços de relaxamento dentro da casa, desde usar cores mais quentes, né? Muito de texturas, como eu falei, mas também projetos curvos. Então, tudo que traga essa ideia de acolhimento é muito bem visto aqui. Essa é a nossa primeira grande tendência dentro do lar. E aí eu queria apresentar o nosso segundo tema, que é a ideia do faça você mesmo. Então, à medida que as pessoas elas buscam viver de forma mais sustentável, então comprando menos, preservando itens que já existem dentro de casa, a gente vê que a ideia de remendar utensílios domésticos, roupas também, né, teve um boom disso, da gente pensar em reutilizar e remendar roupas e objetos domésticos, etc. Isso se torna uma parte muito importante na rotina de cuidados com a casa, desses consumidores que estão preocupados com isso, né? Então, a gente vê aqui um retorno ao artesanato, por exemplo, à tradição. À medida que as pessoas criam seus próprios acessórios dentro da casa, seja uma cortina, seja uma almofada, isso também é uma consequência dessa valorização desses produtos que são artesanais, por exemplo. Então, a gente vai ver essa revisita também ao tradicional, ao artesanato tradicional. Então, nunca
falou-se tanto sobre projetos ou destaque de designers brasileiros, artesãos locais. Então, essa valorização tem muito sentido com essa tendência do faça você mesmo, né? Ela chama faça você mesmo, mas ela fala também sobre a valorização de quem faz os próprios produtos, né? Esses pequenos produtores, etc. Isso tem um impacto muito grande para a decoração também. Então, a gente vê, por exemplo, nessa tendência ainda, a gente vê um boom de pessoas, por exemplo, que são arteterapeutas, arte-educadores, que também auxiliam as pessoas para que elas criem dentro de casa os seus próprios objetos, né? Seja uma parede de macramê, uma parede ombré, ou estilizar uma cortina, por exemplo. Então, isso é muito valorizado. Isso invalida o trabalho do arquiteto de forma alguma, né? Na verdade, isso é uma forma da gente pensar em trabalhar também cada vez mais em conjunto com esses clientes, com esses consumidores. Aqui a gente também vê um espaço muito legal em relação às pessoas criando, por exemplo, hortas dentro de casa. Então, você criar um espaço onde você vai valorizar essa ideia de você mexer com as mãos, né? Então, pensando em projetos, a gente está falando aqui sobre esses espaços que tragam ideias de seja uma pequena horta, né? Seja uma área para você brincar e você criar suas próprias coisas, como algo muito importante para os projetos também daqui para frente. A gente teve, pessoal, um crescimento, por exemplo, de kits de projetos de artesanato de mais de 100%, acho que foi 117% em 2020 comparado com o ano passado. Então, as pessoas buscam isso, né, nas ferramentas de pesquisa e tudo mais, para estarem mais próximas desse cuidado. E aí, essa é a nossa segunda grande tendência. Por fim, a gente vai falar da casa fora de casa. A gente falou da ideia da casa casulo como a primeira tendência, e a casa casulo, ela impacta também ambientes, espaços que estão fora dela. Então, para algumas pessoas, por exemplo, a casa ela é restrita ao ambiente fechado domiciliar. Para outras, a casa não é só da porta para dentro, né? A casa, esse senso de lar, ele é mais expandido também. Então, por exemplo, a gente está falando, pode ser um prédio, eu sentir que o prédio é minha casa, eu posso sentir que um bairro é minha casa. Então, essa noção mais ampla e expansiva da casa, ela é muito representativa também do que a gente tem visto aí de passos futuros em relação ao que as pessoas consideram a casa, né? É quase como se a gente estivesse retomando lá atrás, quando a gente tinha contato, conhecia vizinhos, etc. É como se a gente estivesse retomando essa questão humana para o que a gente considera casa e para o que a gente considera esse entorno da casa expandida. A gente vê também plataformas diversas, então plataformas de compartilhamento, de troca de produtos, de emprestar produtos, por exemplo, diversos aplicativos relacionados a isso surgindo para que as pessoas consigam dialogar com as pessoas que vivem próximas, por exemplo. E fora isso, a gente vê também o impacto estético como consequência dessa lógica da casa expandida, né? Então, até como consequência das plataformas de aluguel de casas, né, que a gente vê que hoje existe uma que é a maior, mas tem várias plataformas de aluguel de casa, isso impacta a forma como a gente quer se relacionar com os espaços, seja hospitalidade, seja espaços de beleza, espaços de varejo. Então, todos esses ambientes com os quais a gente se relaciona, eles demandam também, as pessoas estão demandando deles, na verdade, para que eles sejam, de alguma forma, mais acolhedores, que tragam essa intimidade, que tragam esse aspecto do conforto, né? Como um ambiente caseiro, só que fora dela. Então, isso também, além desses espaços que eu falei, isso é muito interessante porque a gente vê isso acontecendo em diversos espaços, né? Em diversos tipos de espaço. Outro que é muito impactado são as próprias áreas, a área comum das residências. Então, à medida que mais pessoas compram empreendimentos e apartamentos, por exemplo, muito menores, a área comum desses espaços ou desses empreendimentos, ela se torna ainda mais importante, né? E elas trazem, a gente começa a ver a preocupação também de projetos que tragam essa atmosfera mais acolhedora para esses espaços, né? Isso também é muito importante aqui.
Pessoal, falamos da Casa Casulo, a gente falou da ideia do faça você mesmo, desde você costurar, até você plantar suas plantas, até você comprar de produtores artesanais, de pessoas que criam poucas peças, por exemplo, como isso vai ser valorizado. E por fim, falamos da casa fora da casa, ou seja, esses espaços em comum que trazem essas características acolhedoras da casa, de um ambiente que seja de fato mais próximo, que traga uma ideia de conforto, seja com materiais, seja com cores mais quentes. Então isso é também algo importante da gente destacar aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu me coloco de novo à disposição para quem quiser trocar uma ideia, conversar também sobre esses assuntos em outro momento. Semana que vem a gente vai falar sobre a cozinha e a gente traz também 3 tendências sobre o espaço da cozinha. Obrigada a quem ficou até agora e até semana que vem.